mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração. Quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Vamos para mais uma lição com a juventude. Desta feita nós vamos para a lição de número 6, recuperando o tempo perdido. É possível recuperar, jovem, o tempo perdido? Nós estaremos vendo nessa lição se é possível. Texto do dia: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. A síntese do dia: sem a ajuda de Deus não podemos recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. Refletir bem isso, meus queridos jovens. Sem a ajuda de Deus nós não vamos conseguir recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. Nós vamos falar de buscar, de recuperar aquilo que nós perdemos. Introdução. Ao tratar a respeito do desperdício do tempo, bem como o desejo de realizar tudo ao mesmo tempo, né? Um é preguiça, o outro é ativismo, né? O desperdício é preguiça, e o realizar tudo ao mesmo tempo é ativismo. Ou mesmo da antecipação do tempo, que é a ansiedade, que nós falamos na aula passada. Estão mostrando quanto desperdiçamos o tempo e as oportunidades que Deus nos concede. Muito poderíamos fazer em favor do reino de Deus, de nossa família, do próximo, e se fizéssemos uso do tempo com sabedoria, de forma correta, nós conseguiríamos fazer muito mais. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Deus, abandoná-los e seguir adiante. O que não podemos é persistir nos nossos erros. Então, meus queridos, o apóstolo João, jovens, ele fala o seguinte: filhinhos, não pequeis. É o que nós, os pastores, todos os ensinadores, obreiros, ensinamos. Pedimos: não pequeis. Mas se pecar, dá para recuperar o tempo perdido. Não entra em desespero. Então aí, se pecou, confesse a Deus, abandona para você poder seguir adiante. O que você não pode é persistir no erro, que isso levará a uma queda fatal. Objetivos: valorizar, aprender e refletir. No primeiro ponto, nós vamos valorizar o tempo presente como oportunidade de recomeço. Então, não sei qual a sua situação, mas de repente hoje você se encontra com vários problemas que você olha, parece que não vai ter saída. Então agora você vai valorizar o tempo presente, esse tempo de hoje, para valorizar ele como uma oportunidade para você recomeçar. Então é preciso abrir a visão para que você possa ver essa oportunidade que você está tendo de fazer um recomeço. Senão você terá mais prejuízos ainda. O ponto 1: tempo de recomeçar. Se derrotas aconteceram, que elas não nos abalem, antes seja encarada como um aprendizado na conquista de vitórias. Sempre é tempo de recomeçar. Então, enquanto há vida, nós temos esse ditado popular: enquanto há vida, há esperança. Então, sempre há oportunidade de nós recuperar o tempo perdido. Em Deus nós conseguimos recuperar. Então, talvez tivemos derrotas que nos levou até prejudicar a nossa saúde, nós ficar com muita ansiedade, mas nunca nós podemos deixar
de correr atrás para reconquistar tudo de novo com a ajuda do Senhor. Ponto importante, nós vamos refletir que não há nada de bom em uma vida longe de Jesus Cristo. Sem Ele a vida se torna apenas uma sucessão de dias e horas. É uma vida bem triste, às vezes uma vida até aborrecida. Quando você vive sem Deus, então ela se torna apenas aí uma sucessão de dias e horas. Nós vemos como é desesperador as pessoas que vivem sem Deus e sem esperança. A primeira parte do ponto 1, perdendo o tempo. Perdemos o tempo quando passamos a viver fora dos propósitos divinos. Então, quando é que perdemos o tempo? Quando nós passamos a viver fora dos propósitos divinos. Quando não queremos viver de acordo com o desígnio de Deus, pecamos e perdemos o que o Pai tem de melhor para nossas vidas. Segundo a Bíblia, de aplicação pessoal, depois que Paulo avaliou o que havia conquistado em sua vida, diz que tudo aquilo era perda quando comparada à grandeza de conhecer a Cristo. Então, meus queridos, às vezes o possuir muito nos traz enfado, nos traz canseira, nos traz falta de paz, até preocupação com a falta de segurança. Às vezes você tem muita coisa e aí você sai e você fica preocupado se o ladrão vai passar lá, se vai roubar, se vai acontecer tudo isso. Então, isso são coisas que nós não podemos comparar com o ganho que nós tivemos em Cristo. Reconhecendo o tempo é outro ponto interessante. O Paulo afirmou: é isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono. Ele aponta vários acontecimentos quanto ao tempo do fim. Paulo também afirma que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Entretanto, ele conclama a todos, em todos os lugares, que se arrependam. Então, ele diz que nós precisamos reconhecer o tempo. É tempo de despertarmos, é tempo de aproximarmos mais de Deus, é tempo de enchermos da glória de Deus. E se olhares também, meus queridos, nós precisamos olhar para a nossa posição também na sociedade. Será que não está aparecendo oportunidade para que nós possamos conquistar, fazer a diferença? Porque se você faz tudo na direção de Deus, você vai ser bênção no mundo e bênção na igreja. Bênção no mundo porque você é separado do mundo. Você está no mundo, mas o mundo não vive dentro de você. Então, reconheça o tempo. Veja alguma coisa que você pode aproveitar a oportunidade de fazer hoje e não deixar para amanhã, porque amanhã pode passar essa oportunidade. Muitos servos de Deus estão sendo atingidos pelo sono da indolência, mas é tempo de despertar e recomeçar. Então, dá para recomeçar. Não sei qual o problema que te atingiu, se for um problema financeiro, se é um problema espiritual, mas dá para recomeçar. Começa a refletir. Como você vai começar de novo? É em Cristo que está a nossa vitória. Jesus nos dará todos os meios para que nós possamos sairmos dessa situação que nós nos encontramos. O Senhor Jesus exortou a igreja de Éfeso para que se lembrasse de onde havia caído e voltasse a fazer o que era correto. Sempre é tempo de recomeçar. Então, o comentador aí vai nos mostrando na Bíblia que há como recomeçar. Jesus disse: olha, lembra-te de onde caísse. Quer dizer, volta lá onde você caiu, começa de novo. Onde foi que eu errei? Volte lá onde você errou, comece de novo. Se coloca debaixo da graça e da misericórdia de Deus. É tempo de recomeço. Faça a tua luz brilhar. 3. Desistir jamais. Meus queridos, há sempre uma saída. Por mais difícil que sejam as coisas, há sempre uma saída. Então, peço a você, não desista. Desistir jamais, não desista. A perseverança diante das dificuldades é uma das características daqueles que já experimentaram do amor de Cristo mediante a fé. Tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Então, meus queridos, a perseverança, quem está diante do amor de Cristo, aprende a esperar, aprende a superar, aprende a analisar como fazer para que possa restaurar aquilo que havia perdido.
Quem não tem o amor, fruto do Espírito, desiste das pessoas e da obra de Deus com mais facilidade. Então, se faltar o amor no nosso coração, meus queridos jovens, então nós temos facilidade para desistir. Então nós temos que fazer tudo para que o amor de Deus não se aparte de nós. Quando o amor de Deus está arraigado em nosso coração, aí nós somos mais compreensivos. Nós conseguimos entender melhor as pessoas. Por isso nós precisamos ter controle emocional. E até para que nós possamos parar, não entre em desespero. Não desista, não desistir jamais. Qual seja o problema, você pode dividir esse problema, contar esse problema para alguém que possa realmente te ajudar. Aqui diz assim, que Jó amava a Deus, por isso diante das muitas adversidades, ele declarou, ainda que ele me mate, nele esperarei. Quer dizer, eu não vou desistir. Jó não desistiu. Nós encontramos quem é de nós conseguiria passar por todo aquele processo. Um homem que tinha tudo, um homem abençoado, e da noite para o dia o homem cai em desgraça. Sua família é terrivelmente acometida por acidentes. Seu campo, seu gado, quer dizer, foi uma desgraça geral. Quer dizer, abateu todo aquele homem, mas diante de todo esse sofrimento, ele disse, eu não vou desistir, ainda que me mate, nele esperarei. Então, muitas vezes, jovens, nós não temos sucesso. Nós não crescemos na empresa que nós trabalhamos, porque nós desistimos com muita facilidade. Nós temos que ter foco, como nós aprendemos na lição anterior, para que nós possamos ter objetivo, foco aonde nós queremos chegar, e aí nós vamos desistir com tanta facilidade. Você é daqueles que na primeira adversidade pensa logo em desistir? Meus queridos, não desista. Não desista jamais de amar, buscar a Deus e a sua vontade diretiva, pois vale a pena você amar e buscar a Deus e estar inserido no trabalho, na obra de Deus. Nesse segundo ponto, segunda parte da lição, nós vamos aprender que Deus pode restituir o tempo aparentemente perdido por seus servos. Meus queridos, Deus pode restituir. Você vai dizer, eu não volto mais lá atrás, mas sabe o que acontece? Você passou por um problema e você se arrepende, e você, por exemplo, volta a Deus, mas você volta de cabeça baixa. Erga a cabeça. Aquele dizer que você não pode, tem que você, tudo você pode em Cristo. É a misericórdia de Cristo que te trouxe de volta. É a misericórdia de Cristo que te deu a oportunidade de um recomeço, jovem. Então, por que andar de cabeça baixa? Se você tem que andar olhando para Ele, autor e consumador da tua fé. Levanta essa cabeça, se anime, porque senão o teu recomeço vai ser problemático. Levanta a cabeça e vai em frente. Jesus Cristo é aquele que lava, é aquele que purifica. Ele diz que o sangue deles, o apóstolo escreveu assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então há tempo para recomeçar. A ressurreição do tempo. Nós vemos aí, nesta figura aí, Saul, quando mandou chamar Mefibosete. Quer dizer, a restituição. Deus restitui tudo que era teu, Ele vai te dar de volta. Mas depende da tua colocação, da tua humilhação diante dele, da tua busca, do profundo, do teu arrependimento, que somente Deus pode medir o teu arrependimento. Então Ele vai restituir o tempo que você perdeu, Ele vai restituir. Ponto importante não refletir é, para Deus não há distinção entre 1000 anos e a noite que passou. Ele é o Senhor do tempo e somente Ele pode restituir as oportunidades que perdemos. Quer dizer, somente Ele pode restituir as oportunidades que perdemos. Então, para Deus, as coisas que aconteceram há 1000 anos está aí muito patente como tivesse acontecido antes. Então, meus queridos, nós vamos recuperar o nosso tempo perdido. Deus, agente de restituição. Nós estamos falando de restituir. Ele vai te dar de volta. Se é um emprego, Ele vai te dar um melhor. Só que é o seguinte, você tem que colocar na posição, meus queridos. Não é somente esperar. Não é ficar lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, não. Você tem que correr atrás. Davi restituiu a Mefibosete, filho de Jonatas, todas as terras de Saul. Os reis da época procuravam eliminar famílias de seus rivais, matavam a família inteira, pois tinha medo que alguém lhe usurpasse o trono. Davi não somente destruiu os bens materiais, mas de contínuo convidava o filho de seu amigo para comer com ele à sua mesa.
Então veja bem, o Mefibosete pensou que tudo estava perdido, mas Deus reconstruiu. Deus pode restituir o que perdemos. Assim, Deus é o único protagonista em relação ao tempo, e só Ele tem poder para restituir. Então por isso que nós devemos recorrer a Deus, para que nós possamos tomar posse daquilo que um dia foi nosso. Às vezes, pelas circunstâncias da vida, não só no espiritual, mas nós perdemos algumas coisas, alguns bens material. Mas nós devemos prosseguir firme, jovem, que Deus tem poder para nos restituir. Mefibosete foi restituído, ele nem esperava, mas Deus restituiu. Às vezes perdemos boas oportunidades na vida por rebeldia, desobediência, medo ou preguiça. Mas quando nos arrependemos e buscamos o perdão do Pai, Ele nos dá nova oportunidade. Então, o que o comentador quer dizer, jovens? Mas o comentador está trazendo aqui é o seguinte: ele diz que nós não podemos perder essas oportunidades na vida. A nossa rebeldia não pode fazer com que essas oportunidades que Deus dá seja passada. Porque quando nós arrependemos e buscamos o perdão do Pai, Ele nos dá novas oportunidades. Deus está te dando hoje novas oportunidades. Há sempre um recomeço, como estamos tendo na lição. 2. O homem, o beneficiário do milagre. A restituição divina na vida de Abraão. Imagina o tempo que ele teve que esperar até que o herdeiro nascesse. Mas no tempo certo o Senhor cumpriu com sua promessa. E ele foi o pai, não de um filho somente, mas de uma nação inteira. José passou sua juventude como escravo no Egito. Ele perdeu, aparentemente, os melhores anos de sua vida vivendo como escravo. José, meus queridos, era para ser, no linguajar nosso, um camarada para baixo, que vivesse de cabeça bravas. Porque seus sonhos eram atropelados pelos de casa. Os seus irmãos atropelavam seus sonhos. Ele às vezes contava os seus sonhos, os irmãos começavam a rir dele. Pai, como que você analisa os sonhos dos teus filhos? Você ajuda, você diga para ele que é possível? Ou você é um daqueles que joga água na fogueira para apagar toda aquela esperança? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ajudar na esperança dos nossos jovens. Como nós precisamos orientar, mas quando eles têm sonho, nós precisamos estar analisando. Mas imagina quando José foi vendido pelos irmãos, foi jogado no calabouço, né? Foi preso, foi acusado de estuprador. Na cadeia não foi fácil. Quer dizer, mas contudo, José não reclamou. Do que está reclamando, João? José não reclamou. Mas no final, Deus restituiu de uma forma brilhante, que ele se tornou governador de um país que não era origem dele. Se tornou governador do Egito e com isso pôde salvar muita gente numa catástrofe que estava para vir. 3. Aprendendo com a espera. O Senhor também tem um propósito na dor e no sofrimento. Na vida existe tempo de alegria e também tempo de tristeza. Nós precisamos entender isso. Não é alegria sempre, jovem. Vamos se preparar. Paulo disse, olha, não tem mais, meus queridos irmãos, se preparar para os dias maus. Tem aqueles dias que são maus, jovem. Tem aquele dia que nós levantamos e são problemas e mais problemas que vão aparecendo. Mas nós temos que dizer, como Paulo dizia, que nem o presente, né, nem o porvir separaria ele do amor de Cristo. Abraão teve de esperar por Isaac, seu herdeiro, durante anos, mas a espera fez dele um herói na fé. Abraão é tido como o herói na fé, amigo de Deus. Isaac teve que perder um pouco de tempo e recursos cavando poços, mas ele aprendeu a arte de persistência e da boa vizinhança. Moisés teve que passar um período de 40 anos no deserto, mas esse tempo aperfeiçoou seu caráter e o preparou para assumir a liderança do povo de Deus. Na vida de Ruth, seu casamento e sua viuvez não foram em vão. Ela conheceu o Deus de Israel e entrou para a árvore genealógica do Salvador. Então, meus queridos, muitas vezes o sofrimento é um aprendizado.
Moisés sofreu 40 anos lá no deserto, né? 40 anos no deserto, mas esse tempo aperfeiçoou seu caráter e preparou para assumir a liderança do povo de Deus. E aí nós vemos também falando de Ruth, né? Que preferiu voltar com sua sogra. Então sua vida não foi vão. Deus restituiu tudo, deu muito mais do que ela tinha. O objetivo da terceira parte da lição nós vamos refletir a respeito do que significa estar parado no tempo. Espero que você, jovem, não esteja parado no tempo, porque estar parado é complicado. Um jovem parado no tempo. Aqui nós mostramos a imagem representando o filho pródigo, né? O cara tinha de tudo, mas não pensa, mas que acha com o intestino, e daí abandona seus pais, pega parte da sua herança e vai desperdiçar tudo e termina num mangueirão de porco, cuidando de porcos, quer dizer, parado num tempo. Então nós vamos também estar falando aqui nesse ponto sobre tomar decisões. O ponto importante que nós vamos refletir é estar parado no tempo, é estar vivendo fora do propósito de Deus, é estar longe da casa do Pai, como aconteceu com o filho pródigo. Nós encontramos muitas pessoas que ela fala como cristão e a gente pergunta: mas você é crente? Ela diz: não, eu estou parado. Cuidado, parado no tempo é estar fora do propósito de Deus. O ponto 1 diz assim: um terrível engano. A sensação de estar parado no tempo deve ser terrível. A pessoa se sente perdida e inútil. Talvez esse sentimento tenha afligido o filho pródigo depois de ter abandonado seu pai e desperdiçado toda a sua fortuna. Imagina aquele jovem, como ele diz, a besteira que fiz. Então, jovens, nós temos tempo, nós temos inteligência. Vamos refletir, vamos planejar. Quando idealizarmos fazer uma coisa, vamos antes passar no papel, traçar para ver onde aquilo vai chegar, porque nós podemos tomar decisão que vai nos deixar parado no tempo. Então por isso nós precisamos, tudo precisa estar planejado. Se esse jovem tivesse planejado, se esse jovem tivesse ido e voltado, ele não teria saído da casa de seu pai. Então, meus queridos jovens, é preciso refletir, cuidar, resolver, agir no impulso dá prejuízo. O filho pródigo parou no tempo quando decidiu viver a sua vida longe da casa de seu pai. Aqui não está bom, lá vai ser melhor. Vamos analisar. Será que realmente em outro lugar vai ser melhor do que a casa do meu pai? Quantos jovens também não estão parados no tempo, pois decidiram deixar a Deus, Jesus e a igreja, e foram viver segundo esse mundo? Então muitos jovens fizeram isso. E você que está na igreja, você precisa orar por esses jovens, tentar inserir eles de volta. Mas quantos jovens não deixaram a casa de Deus para viver conforme este mundo? E o prejuízo foi grande, muito prejuízo. Eu conheço muitos jovens que fizeram dessa forma, ficaram parados no tempo, se afastaram da casa do Senhor, e hoje amarga um problema sério. Mas há tempo de recomeço. Então é sempre o que nós devemos dizer: dá para recomeçar, dá para voltar lá do início e esperar na misericórdia do Senhor. Muitos estão seguindo os passos do filho pródigo. Então vamos dar uma olhadinha, vamos analisar. Às vezes nós não analisamos, às vezes nós não pensamos, às vezes nós não refletimos. O ser humano foi feito para refletir, para pensar. Tem coisas que nós não vamos concordar, meu jovem. Às vezes nós ouvimos uma pessoa ensinando e nós não concordamos. Você pode até não estar concordando comigo, porque o que significa isso? Significa que você está refletindo. E nós devemos refletir. Às vezes nós não concordamos, mas é sinal que nós estamos refletindo. E às vezes concordamos, porque se encaixa na palavra de Deus. Então, meus queridos, não vamos viver longe da casa do Pai, aprendendo com o erro. Nós aprendemos com o nosso erro também. O melhor caminho para quem descobre que está na direção errada é retornar de onde partiu. O caminho mais curto é dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti. Foi o que o filho pródigo disse. Ele percebeu
Aqui na parábola ele percebeu o erro que fez, e ele achou que o pai dele não recebia mais ele. Mas qual foi o procedimento desse? Então o melhor caminho para quem está em direção errada é retornar de onde partiu, vou retornar lá no começo, vou pedir perdão para o meu pai. E o pai aqui representa Deus, que ele é amoroso, ele vai te perdoar, reconhecer um erro, arrepender-se, buscar o perdão divino. É a primeira providência para quem quer recuperar o tempo perdido. Então, viu aí qual seria a primeira providência? Reconhecer nossos erros, arrepender. 3. Seguindo em frente. O caminho de volta até a casa do pai deve ter sido difícil. O filho pródigo sabia que poderia sofrer a rejeição devido às suas atitudes erradas, mas ele estava disposto a seguir em frente e recomeçar. O pai não lhe fez crítica alguma, mas disse: trazei depressa a melhor roupa. Deus jamais abandona aqueles que se arrependem e desejam voltar para perto dele. Então, meus queridos, ele joga um discrimínio. Olha, a solução está mostrando que Deus é pai, é o filho pródigo. Meus queridos, que situação, nós vamos olhar a situação do filho pródigo. Desperdiçou o dinheiro que o pai tinha, gastou na bebedeira, na prostituição, quer dizer, o homem virou um vagabundo por inteiro. E aí quando caiu em si, disse: vou voltar para do meu pai, vou dizer: pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não disse: mas meu filho, eu não posso te perdoar porque tu fez isso, fez aquilo. Deixa de lançar em rosto aquilo que aquelas pessoas te fizeram. É como eu disse da outra vez: algum mal que te fizer, escreve na areia. Meus queridos, deixa de lançar em rosto, aprenda a perdoar. É o primeiro passo para ser abençoado, é saber perdoar. Eu vejo, por exemplo, nas nossas igrejas mesmo, querido jovem, não estou falando isso para que você se entristeça, mas para que você não leve em conta quando é essas coisas. Nós vemos pastores, quando as pessoas, alguns pastores, quando as pessoas estão de volta à casa do pai, eles dão uma lição de moral de rachar. Aqui não, aqui na parábola é o seguinte: o pai não fez nenhuma crítica alguma. Trazer depressa a melhor roupa, vamos colocar um anel no dedo dele, vamos colocar sapato em seus pés, e traga o bezerro, vamos matar, vamos fazer uma festa. Se meu filho estava perdido e foi achado. Quer dizer, a alegria. Deus se alegra quando você é arrependido de todo o coração. Então é por isso que o comentador diz com muita certeza, com muita base: é tempo de recomeçar. Conclusão: o tempo pertence ao Senhor e não existe tempo perdido quando estamos juntos a Ele, fazendo a sua vontade. Perdemos tempo quando abandonamos o Pai e decidimos viver a vida do nosso modo. Então, meus queridos, o tempo pertence ao Senhor. E para Deus não existe tempo perdido. Acabamos de falar do filho pródigo. Que situação! O pai não usou nada em rosto, mas fez uma festa. Então, nós perdemos tempo quando abandonamos o Pai e decidimos viver a vida do nosso modo. Então, há tempo para tudo. E é tempo de recomeçar. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.